Oi gente, como que vocês estão? Hoje eu vou conversar com vocês sobre tudo o que eu li no mês de fevereiro. Fevereiro foi um mês meio atípico pra mim, de novo. Eu acabei lendo 7 livros, de novo, mas dessa vez foi porque é o seguinte, eu gravei um vlog aqui pro canal de lendo 3 livros em 3 dias, então consequentemente eu li mais do que eu normalmente eu leria. Porque assim, para algumas pessoas ler 7 livros em um mês é fichinha, mas pra mim é bastante, principalmente no meu caso que se eu quero ler um livro, eu preciso comprar o livro, e aí eu preciso gastar pra comprar o livro, e eu não tenho como gastar pra comprar o livro. Então, assim, 7 livros em um mês pra mim é muito. Mas, enfim, sem enrolação, eu comecei em fevereiro, lendo nada mais, nada menos do que Caraval, gente. Li Caraval. Pra quem não sabe, esse livro aqui, ele é o primeiro de uma trilogia de fantasia, aonde a gente vai acompanhar são 2 irmãs. A gente tem a Scarlett e a Donatella. Por anos, o maior sonho das duas é participar desse festival chamado Caraval. O que é um Caraval? É um festival, é um negócio como se fosse tipo um circo, onde você tem lá os artistas, eles fazem as suas apresentações e tudo mais. É cercado, é repleto de magia. Então durante anos a Scarlett, ela escreveu cartas pro mestre do Caraval, na esperança de conseguir um convite dele, porque o que acontece? Para você participar do Caraval, você precisa de um convite, você não pode simplesmente ir. E finalmente as duas receberam o convite do mestre do Caraval. Só que qual que é o problema? O pai das duas. O pai delas, gente, ele é um monstro e um verdadeiro babaca. Então ele jamais vai permitir que as duas vá para esse festival. Principalmente porque, para piorar a situação, o pai delas meio que vendeu a Scarlett pra um conde, então ela vai ser obrigada a se casar com esse conde. Só que assim, é o sonho da vida delas, então elas estão dispostas a ir pra esse Caraval. Então a Donatella, que é a irmã da Scarlett, ela acaba arranjando aí, conhecendo um marinheiro meio que misterioso aí, que vai levar as duas pra esse Caraval. Quando as duas chegam lá, a Donatella é sequestrada, porque o festival desse ano vai girar em torno das 2 irmãs. Então quem encontrar a Donatella primeiro vai ter direito a ganhar o prêmio do Caraval desse ano, que no caso é você vai ter um desejo seu realizado. Então assim, o principal objetivo do Caraval desse ano é encontrar a Donatella. E gente, esse é um livro assim fantástico, sabe? É no quesito magia, é cheio de magia, sabe? É meio conto de fadas, sabe? Então, por exemplo, a gente tem relógios mágicos, portas mágicas. É meio vibe Disney, sabe? Como se fosse uma espécie de, sei lá, Alice no País das Maravilhas, com Branca de Neve, com tudo misturado, sabe? Então é muito mágico. E foi um livro, gente, que me prendeu na leitura do começo ao fim. Eu fiquei completamente envolvida na história, envolvida com tudo o que estava acontecendo aqui. Chega uma hora que a gente tá lendo assim, mas não dá pra confiar em mais nada, sabe? A gente começa a se sentir idiota, a gente começa a se sentir enganado, porque realmente a gente não consegue confiar em mais nada, sabe? Chegou uma hora que eu não tava confiando nem em mim mesma mais, eu comecei a desconfiar de tudo o que acontecia, comecei a desconfiar de todo mundo. É um livro cheio de reviravoltas, gente, cheio. Assim, a gente vai tendo várias reviravoltas ao longo do livro, tem bastante cena de ação, bastante cena que deixa a gente super agoniado junto com os personagens, a gente passa muita raiva lendo esse livro, porque tem umas coisas que acontecem que são meio absurdas, principalmente envolvendo o pai das meninas, a gente passa muita raiva. E assim, no começo eu não consegui gostar muito da Scarlett, que é a protagonista aqui. Eu achei, sei lá, não gostei muito dela, só que achei que ao longo do livro ela foi meio que amadurecendo, foi melhorando, e eu consegui até que terminar o livro simpatizando com ela. Porém, a Donatella, gente, eu não consegui gostar dela. Ô menininha insuportável, viu? Nossa, muito chata. E pelo que eu fiquei sabendo por aí pelas redes sociais, o próximo livro de Caraval é narrado pela Donatella. Então eu meio que desanimei, sinceramente. Mas obviamente eu ainda quero ler, mas não gostei da personagem. Achei ela muito chata, mimadinha, não gostei dela. E a única coisa que me incomodou nesse livro foi o final, gente. Eu meio que me decepcionei um pouquinho, mas por culpa minha, porque eu tava esperando outra coisa, sabe? Eu tava esperando, sei lá, outro rumo pra história, não esperava que o final fosse ser assim, aí me deu uma leve decepcionada, mas fora isso, o livro é muito bom e eu tô com muita vontade de ler os outros 2, com certeza. E aí, pra esse primeiro aqui, eu dei 4,5 estrelas. E aí depois, eu peguei pra ler o livro Restaura-me. Esse aqui, ele é o volume 4 da série de Estilhaça-me. Não posso contar sinopse pra vocês, porque, obviamente, seria spoiler dos outros livros, mas, gente, que livro! Cara, que livro bom, juro. Eu fiquei completamente em choque com tudo que aconteceu aqui, completamente sem palavras. A escrita da autora é uma escrita que me prende muito. Então, assim, eu leio os livros dela e eu não vejo o tempo
passar, sabe? Eu consigo ler assim e vou lendo e parece que, sabe, é muito boa. Eu me diverti muito lendo esse livro, de verdade. Tem muitas partes que são muito engraçadas. Os personagens aqui, gente, eles são hilários, eles são muito bons, eu me diverti horrores. Mas ao mesmo tempo, eu também passei muita raiva aqui. E, gente, esse livro, ele é um livro cheio de revelações. Eu acho que dentre os outros que eu tinha lido de Estilhaçama, esse aqui é o que a gente mais tem revelações. E são revelações que eu fiquei chocada. Cara, a gente fica incrédulo com as coisas que a gente descobre nesse livro. Sinceramente, eu não esperava nenhuma delas. O final, cara, me deixou assim, de cabelo em pé. Que final foi esse, gente? Caramba, sério. Não esperava que o rumo das coisas seria tudo o que foi aqui. E é muito bom. Estilhaça-me é uma série que eu tenho amado muito. Esse livro aqui e o próximo, que eu ainda vou conversar com vocês nesse vídeo, cara, sinceramente, são os melhores. Gostei muito, dei 4,5 estrelas pra esse aqui. E aí eu dei uma pausa em Estilhaça-me pra fazer o vlog do Lendo 3 Livros em 3 dias. Então os próximos 3 livros são os livros que li no vlog. Eu vou tentar não me estender muito sobre esses livros. Se vocês quiserem saber com mais detalhes da minha opinião, sinopse, etc., vai lá no vlog assistir. Eu vou tentar ser breve aqui. Começando então, gente, com Aliança de Prata. Esse aqui, ele é um livro de fantasia. Esqueci de mencionar que os próximos 3 livros, eles são nacionais, tá? Então esse aqui é um livro de fantasia nacional. E assim, eu não sei quantos livros vão ter, mas vai ter continuação, tem que ter, porque acaba em suspense, acaba em mistério, acaba em gancho para próximos livros. Então provavelmente teremos sim continuação. Aqui é o seguinte, a gente tem 4 reinos, se eu não me engano são 4. E eles estão em conflito, e aí a gente vai ter a Layla. A Layla, ela é a princesa, e ela vai ter que se casar para firmar uma aliança entre esses reinos. Então a gente vai ter os rapazes que são candidatos a se casar com ela, e eles vão ser obrigados a duelar, literalmente duelar, assim, pela mão dela. Só que quando todo esse evento aí desse duelo tá acontecendo, eles sofrem um atentado, então eles vão acabar descobrindo que tem um traidor entre eles, e aí eles vão acabar saindo em uma expedição em busca de descobrir quem que é esse traidor. E, gente, esse foi um livro que me surpreendeu muito. Eu acho que eu sempre vou falar isso quando falar desse livro. Me surpreendeu demais. A escrita da autora, ela é muito boa. A ambientação desse livro, ela é simplesmente impecável. Uma ambientação, assim, maravilhosa. Me lembrou muito toda a ambientação da série de Sangue e Cinzas. A gente tem aqui muitas revelações, muitas reviravoltas. A gente tem intrigas políticas, coisas que me lembraram muito de O Príncipe Cruel. É uma escrita, cara, que prende a gente, assim, do começo ao final da história. Ele é um livro super curtinho. Ele tem 204 páginas. Dá pra ler super rapidinho, porque a escrita é muito fluida, a história é muito boa, os personagens são muito bons. É cheio de criaturas místicas, assim, que são bem diferentonas de tudo o que eu já tinha lido. Inclusive, no começo do livro, a gente tem um guia pra essas criaturas pra facilitar a leitura. Ó, ele é assim, quer ver? A gente tem esse guia para que a gente entenda o que são todas essas criaturas, e eu achei isso sensacional. Então, assim, se vocês tiverem aí a oportunidade de ler esse livro, de tentar comprar ele, adquirir ele, leiam ele, sabe? Eu acho que é muito bom, acho que vale muito a pena, me surpreendeu muito. E aí eu acabei dando 4,5 estrelas pro livro, mas eu lembro, mas depois eu fiquei, sabe quando você fica refletindo e pensa, caramba, eu acho que eu devia ter dado 5 estrelas, e aí você fica meio assim, sabe? Mas enfim, dei 4,5 estrelas e foi isso, ficou por isso mesmo, mas eu acho até que ele merecia 5. Aí depois eu li então o livro e foi assim que tudo mudou. É um romance onde a gente tem a história da Catarina. Na antiga escola em que ela estudava, ela teve fotos íntimas dela, das quais ela compartilhou com uma pessoa em que ela confiava, vazadas para que toda a escola visse. Então, assim, por conta disso, por conta de tudo que aconteceu, ela e a família dela se mudam de cidade para tentar um novo recomeço. Então, a Catarina, ela vai estudar em uma escola nova, onde ela não conhece ninguém. Aí ela começa a fazer amizade com o pessoal lá, começa a colocar tudo que aconteceu com ela no passado, até que ela vai conhecer lá o Vinícius. O que que acontece? O Vinícius, ele é um rapaz que estudou na antiga escola dela, e ela não sabe se ele sabe sobre as fotos ou não, porque quando ele foi embora, a foto dela ainda não tinha sido vazada, então ela não sabe o que ele sabe, e aí ela fica completamente paranoica. Então tudo que ela tava lutando pra colocar no passado acaba vindo à tona tudo de novo. E, gente, esse livro aqui é uma leitura tão levinha, é tão gostosinha de ler, tão fluida, sabe? É um livro super jovenzinho, é um livro que não tem hot,
É aquele tipo de livro pra gente pegar pra ler e passar o tempo mesmo, sabe? Se distrair, não esquentar a cabeça com nada, só mesmo se distrair com a leitura. A autora, ela aborda muitos temas importantes aqui pra fazer a gente refletir. Ela traz temas que são muito importantes para conscientização, principalmente dos jovens. E eu gostei muito da história, gostei muito dos personagens, eles são muito bonitinhos, o casal tem muita química. O final desse livro foi um final que aqueceu meu coração, eu achei super fofinho. Então assim, foi uma leitura super gostosa que eu gostei bastante. Eu só não tô mais, hoje em dia, na vibe pra ler livros tão jovens, de adolescente, com personagens jovens e tudo mais. Porém, comprei outro livro da autora no mesmo estilo, que é um livro jovenzinho, que provavelmente também se passa no ensino médio. Comprei. Vou ler outro livro de jovens? Vou, porque eu gosto bastante de me distrair mesmo, sabe? De realmente só passar o tempo. E esse livro aqui é perfeito pra isso. Eu amei a escrita dela, por isso que eu já comprei outro livro dela. E aí, pra esse livro aqui, eu dei 4 estrelas. E aí depois eu li o livro Edemia. Eu não sei, gente, se é assim que se pronuncia, não sei se eu tô pronunciando certo. Eu acho que faz sentido, provavelmente seja assim. Não sei, mas ele é um livro de ficção científica, o que sai totalmente da minha bolha, sai assim pra fora da minha casinha, porque eu não tô acostumada com esse tipo de gênero. Mas aqui é o seguinte, a gente tem um vírus que é completamente letal, que tá circulando por aí. Se você contrair ele, já era, tipo, não tem solução. Contraiu ele, já era, faleceu, é isso. Inclusive, se eu não me engano, a autora se inspirou na pandemia que a gente teve recentemente, né? Recentemente não, né? Parece que foi ontem, mas não foi. Mas enfim, ela se inspirou nisso pra fazer esse livro. E aqui a gente vai ter a Natália. Ela trabalha, eu acho que é em um jornal, e ela escreve matérias pra esse jornal. E aqui, o que tá acontecendo? Os robôs, eles estão substituindo os humanos. Então, por exemplo, tem até uma cena em que ela pede um delivery e não é um cara que vai entregar o delivery que ela pediu pra ela, é um robô. Então ela meio que começa a meio que se envolver com os robôs, assim, fazer meio que uma amizade com eles. Ela vai meio que fazendo meio que um círculo de amizade, vai conhecendo novos robôs, e conforme isso vai acontecendo, ela vai meio que descobrindo, eles juntos, né, ela e os robôs vão meio que descobrindo que esse vírus que tá circulando por aí não é o que eles achavam que era. E assim, como eu falei, é um livro fora da minha bolha. Então, eu nunca tinha lido nada nesse gênero, então foi bem diferentão pra mim, sabe? Até um pouco difícil de se acostumar, porque foi bem diferentão mesmo, porque nunca li nada assim. E assim, esse livro, gente, ele é muito curtinho. Ele acho que é o mais curto que eu tenho aqui, é o mais curto que eu já li. Olha a finura disso. Ele tem 81 páginas, então dá pra ler super rapidinho. A escrita da Gabi é super leve, super fluida. A gente realmente consegue ler super rápido. E eu achei a proposta do livro super interessante, sabe? Apesar de eu ter achado meio esquisito em algumas partes, assim, por ser muito diferentão do que eu tô acostumada, a proposta da autora foi muito interessante e trouxe uma mensagem muito bonita por trás de tudo isso, sabe? Então, se por um acaso vocês tiverem a oportunidade de ler, ele é bem curtinho, dá pra ler super rápido, acho que vale a pena. Eu acabei dando pro livro 3 estrelas. E aí agora a gente vai voltar pro universo de Estilhaça-me, porque depois disso eu peguei pra ler o livro Desafia-me. Esse aqui é o volume 5 de Estilhaça-me. Já falei que não posso falar a sinopse porque seria spoiler pra vocês. Mas, gente, esse aqui é disparado o melhor livro de Estilhaça-me. Que livro é esse, minha gente? Que livro bom! Eu me senti durante a leitura completamente idiota, completamente enganada. Eu me senti uma otária lendo esse livro, porque assim, se eu falei que no outro a gente teve muitas revelações, nesse aqui, esse aqui se superou. Gente do céu, a gente tem uma revelação assim. Chegou um momento que eu literalmente achei que a minha cabeça ia explodir de tanta revelação que a gente tem, e é tanta coisa que, caramba. Então, por exemplo, tem coisas que elas acontecem lá no primeiro livro da série e que aqui vão ser explicadas, e que aqui a gente vai começar a entender, e elas vão começar a fazer total sentido. E, gente, aqui a gente vai descobrir, não é spoiler, tá? Mas a gente vai descobrir que os personagens, eles já passaram, e aqui eles vão passar também por umas atrocidades tão terríveis. Mas assim, é difícil de ler, sabe? É difícil de ler mesmo. Eu fui lendo esse livro muito incomodada por ver tudo o que eles passaram e tudo que eles ainda têm que passar, e é horrível, é
bem pesado nesse sentido. Nossa, eu fiquei com muita dó deles. Sabe quando você quer entrar no livro, assim, ir lá salvar eles, abraçar, falar, vem cá, sabe? Quero te proteger de todo mal. Então, assim, eu senti muita raiva e muita indignação lendo esse livro por conta das coisas que acontecem. Mas é, sim, de longe, o melhor livro dessa série. O único problema que foi pra mim aqui foi o final. Eu tava esperando um final diferente. Porque, assim, eu tava esperando que fosse acabar em um mistério gigante, sabe? Pra que a gente ficasse completamente desesperado pelo próximo livro. Não que a gente não fique, porque, obviamente, eu quero muito ler o próximo, porque tem muita coisa pra se resolver e tem muita coisa pra explicar. Mas, acho que as minhas expectativas eram as seguintes. Era que eu queria que acabasse, por exemplo, sei lá, com alguém sequestrado. Ou com, sabe quando dá ruim, assim, dá muito ruim no livro? Eu queria que acabasse dessa forma. Mas assim, gente, tô pedindo demais, né? Que assim, nem tudo é do jeito que eu quero, eu tenho que aceitar isso. Acho que eu tô sendo muito exigente. Mas muito por conta desse final, eu acabei dando pro livro 4,5 estrelas. Eu tava prontíssima pra dar 5, mas aí eu achei que o final ele deu uma reduzida, sabe, de velocidade. E aí me incomodou só um pouquinho, e aí por causa disso eu dei 4,5. E aí, pra fechar o mês de fevereiro com chave de ouro, eu li o livro A Cirurgiã, que é um suspense. Aqui a gente tem a Anne, ela é uma cirurgiã, obviamente. Assim, ela é super bem sucedida, ela tá onde ela queria estar, sabe? Então ela conquistou a carreira de sucesso dela, ela tem um marido ótimo, super cuidadoso, super atencioso, e até o momento ela nunca tinha perdido um paciente na mesa de cirurgia, nunca. Até que um dia ela acabou perdendo um paciente. Ela tava lá durante a cirurgia e assim, até o momento ela não sabia quem era o paciente, porque assim, ela tinha tido contato com ele antes. Ela viu ele, só que ele tava com uma barba enorme e ele tava usando boné, óculos, sabe, capuz, assim, tudo meio que pra se disfarçar, sabe? Então, assim, na hora lá da cirurgia que deu ruim com o paciente faleceu, ela começa a fazer a ressuscitação. Junto com toda a equipe dela, eles começam a se esforçar pra trazer o paciente de volta. Só que daí ela vai lá e olha o rosto do paciente. Quando ela olha pro rosto do paciente, ela reconhece quem ele era. Ela fica chocada, porque é sim um homem que ela conhecia e que ela odiava com todas as forças. Então depois que ela reconheceu o paciente, ela meio que fingiu continuar tentando ressuscitar ele. E aí ela pegou e declarou a hora da morte, porque assim, aquele cara era um monstro e ele não merecia continuar vivo. Porém, por outro lado, a gente vai ter uma promotora aqui que parece que ela tá disposta a ferrar com a vida da Anne, porque ela vai tentar a todo custo provar que a Anne fez porcaria durante a cirurgia, e ela vai tentar provar de um jeito ou de outro que a morte do paciente foi culpa da Anne. Então assim, ela vai fazer de tudo pra tentar fazer a vida da Anne um inferno, essa aqui é a verdade. E eu me pergunto, gente, por que eu não vejo pessoas falando sobre esse livro nas redes sociais? Assim, são pouquíssimas pessoas que eu já vi falar, e muito provavelmente são pessoas que têm parceria com a editora, que eu vejo que posta e marca a editora e coisas do tipo. Mas eu não entendo por que eu não vejo ninguém falando sobre esse livro, porque isso aqui, cara, isso aqui é... Eu não esperava nada. Eu peguei esse livro pra ler e eu realmente fui ler com baixíssimas expectativas, até porque eu tinha ido ver umas resenhas no Scooby antes e elas não estavam tão positivas assim. Então as minhas expectativas, elas estavam baixíssimas. E isso aqui me entregou tudo. Isso aqui me entregou tudo o que eu espero em um bom suspense psicológico. Isso aqui é maravilhoso. Conforme eu ia lendo esse livro, eu ia ficando tão curiosa, mas assim, eu atingi um nível de curiosidade desesperador, gente. Sabe quando você vai lendo, você fica tão curioso assim que você não consegue largar? É uma leitura muito viciante, gente, que me prendeu logo nas primeiras páginas até as últimas. Eu lembro que conforme eu ia lendo, eu ia parando no meio da leitura e eu ia conversando comigo mesma e criando as minhas próprias teorias, sabe? Eu ia conversando comigo, tentando entender o que estava acontecendo, tentando criar as minhas teorias. Fazia tanto tempo que um livro de suspense não me deixava assim. Então, assim, conforme eu ia lendo, eu precisava continuar lendo pra obter respostas. Eu precisava chegar no final, porque eu precisava de respostas. E o final me surpreendeu, gente. Sério, o final me surpreendeu bastante, porque eu não tava esperando. Sabe, como eu sempre comento aqui, eu sempre desconfio de tudo e de todos nos livros de suspense. Só que aqui, isso aqui me surpreendeu, porque eu não tava esperando que seria isso, sabe? É até difícil explicar sem dar spoiler, mas eu não tava esperando que seria isso. Eu não tava esperando que a motivação seria essa, sabe? Então foi uma coisa que realmente me pegou de surpresa, me pegou bem desprevenida e eu adorei. O livro, ele vai abordar alguns temas bem sensíveis e bem
pesados, então caso vocês queiram ler, toma cuidado antes. Mas sinceramente, gente, eu não entendo porque que ninguém fala desse livro. E muito provavelmente vocês vão me ver recomendar muito ele pra vocês aqui, porque me surpreendeu de verdade. É muito bom se você gosta de suspense psicológico, que te deixa viciado desde as primeiras páginas pra vocês criarem horrores de teorias. Cara, vai nesse livro aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar, assim eu espero. Eu sinceramente não entendi as resenhas negativas que eu vi no Scooby, porque isso aqui é muito, muito bom. Deem uma chance, sério. Eu dei 5 estrelas pro livro. Cara, fazia tempo que eu não dava 5 estrelas pra um livro, mas esse aqui mereceu. E foi isso então, gente, pro vídeo de hoje. Esses foram todos os livros que eu li no mês de fevereiro. Foi um mês muito bom. Eu gostei de todos os livros que eu li, não teve nenhum assim que eu falei, ah, esse aqui foi meio chato. Não, eu gostei de todos. Então já fica aí a minha recomendação, as minhas dicas de leitura pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Também deixa um comentário aqui embaixo que me ajuda bastante. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.